Fala galera, boa tarde. Vamos lá falar sobre ansiedade, compulsão, dieta, sobrepeso, obesidade, as relações, a parte hormonal, o que se relaciona com tudo isso. E falando do tema, eu já vou tirando as dúvidas, as perguntas que me fizeram aqui. Não vou uma por uma, mas eu vou responder todas porque eu anotei todas. Primeiramente eu vou explicar o que é ansiedade, porque as pessoas na verdade não sabem, né? Às vezes eu pergunto e elas acham que não são e quando são. Então a pessoa ansiosa é aquela pessoa que fica pensando muito em algum problema, ou alguma coisa que tem que resolver. Quando deita na cama não consegue desligar, fica pensando naquilo. Aí às vezes acaba picando o sono, dormindo picado. Quando levanta de manhã, levanta às vezes antes do despertador, porque está com medo se ele vai tocar, se ele não vai tocar, anda de um lado para o outro, põe a mão na boca, mexe na unha, cutuca a cutícula, mexe no cabelo, não para quieto numa cadeira. Então eu vou usar minha esposa maravilhosa para elucidar uma questão, né? Marcela é formada em farmácia, que é um curso difícil, né? Que tem bioquímica, e está acabando já o curso de nutrição na UFO. E aí quando chegava perto da época de provas, né, aquele estresse, aquela ansiedade, nossa, amanhã eu vou mal na prova, nossa, essa matéria eu não estudei, nossa, E daí a pergunta que eu faço a ela é assim: Marcela, você já formou em farmácia, né? Alguma vez você ficou de exame? Não. Marcela, já está quase acabando a nutrição, alguma vez você ficou de exame? Não. Alguma vez nessas duas faculdades você tirou uma nota abaixo da metade da sala? Você foi pior que mais da metade da sala? Não. Então, o que te faz pensar que é amanhã esse dia, que é amanhã que você vai mal na prova? Até hoje deu tudo certo, mas o que te faz pensar que é amanhã? Isso chama ansiedade, né? Tá sempre, vai acontecer, antes da hora, preocupa antes. Agora vamos entender como é que a ansiedade leva à compulsão, né? A fome, entre aspas. Toda vez que você fica ansiosa ou ansioso, você libera no seu corpo o hormônio cortisol, que é um corticoide. Esse hormônio aí, esse corticoide, também é liberado com os estresses. Então qual que é o problema dele? Não é que o cortisol é ruim. Se o cortisol fosse ruim, seu corpo não produzia, você precisa dele. O problema dele é a produção em picos. Porque teoricamente você ia fazer um pico de cortisol numa situação extrema. Por exemplo, você vai ser assaltado, você precisa liberar energia de uma maneira rápida. Ele também libera energia, ele também queima gordura através de enzimas. O problema é que essas liberações em pico, ao longo do tempo, de forma crônica, o seu corpo ele vai se adaptando, ele já não queima mais a gordura, ele já começa um processo onde ele acumula gordura. Então vamos entender o cortisol como um corticoide, certo? Você teve uma lesão, você está inflamado, o ombro, aí você vai lá e faz um corticoide, uma dose. Isso é agudo, é para resolver o problema. Ótimo, funciona. Agora vamos imaginar que você fica tomando corticoide todo dia. Você deve conhecer alguém que faz uso de corticoide diário. Usou durante 1 ano, 2 anos, incha, engorda, queima músculo, baixo metabolismo. Então, na verdade, existe uma curva chamada fisiológica, uma curva normal que ele deveria seguir. Você acorda, ele faz um pico, depois ele vai caindo ao longo do dia, faz um picozinho lá no final do dia e volta a cair para você dormir. Então, na verdade, você deveria usar seu cortisol em situações específicas, raras, né? Problemas, para liberação rápida de energia. Mas você fica produzindo ele o dia inteiro em pico, ansiedade, dormir mal, pico, estresse. Então, se você é uma pessoa assim, que fica produzindo cortisol toda hora, é como se você estivesse tomando corticoide toda hora. Você tem uma rinite, uma nefrite e tem que tomar corticoide durante 1 ano, 2 anos. Mesma coisa, você fica lá toda hora tomando. Mas eu falei também que hormônios funcionam em sincronia ou em antagonismo, né? Então os hormônios, eles funcionam juntos. E o cortisol aumenta a resistência insulínica. E aí o seu pâncreas, que vê a insulina não funcionando tão bem, entende que ele deve produzir mais insulina. E aí a sua insulina, que estava lá baixinha, começa a subir, a ficar mais alta. E a insulina faz o quê? A insulina faz armazenamento de gordura. Ela pega o que está no sangue e leva para dentro da célula. E quando ela tira o açúcar de dentro da célula, quando você está produzindo insulina demais,
seu sangue fica sem açúcar. E aí o seu corpo entende o quê? O seu cérebro, na verdade, entende o quê? Que seu corpo precisa de açúcar, porque ele está sem açúcar. E aí o que ele faz? Ele te emite um sinal de fome. Fome do quê? Fome de açúcar. Então a dupla dinâmica cortisol mais insulina está te preparando para armazenar gordura, para te engordar, para te inchar. E tem mais. Essa liberação por estresse de cortisol ativa no seu cérebro um centro de compensação. Seu cérebro emite um sinal, você precisa comer alguma coisa gostosa demais, viciante demais, para tirar esse estresse. E aí ele ativa o centro, sabe do que? Dos vícios. E se você não sabe, açúcar vicia tão qual cocaína. Então joga aí no seu celular, na internet, que você vai ver que o vício de cocaína e de açúcar, eles estão na mesma área do cérebro, ou seja, é ativada a sua vontade, o seu vício em comer açúcar, em comer carboidrato. Lembrando que pão, carboidrato é igual a açúcar, mesma coisa. E tem mais, o cortisol também, ele prepara os receptores dos hormônios tireoidianos para receber os hormônios tireoidianos. Então o cortisol ele tem que seguir uma linha fisiológica, uma coisa normal, porque se ele cai também, a gente também tem problemas, entendeu? Se ele cai, os receptores não aceitam bem os hormônios da tireoide, seu metabolismo cai, sua tireoide começa a funcionar mais ou menos, você está num hipotireoidismo talvez subclínico. Agora vamos relacionar o cortisol com a melatonina, famoso hormônio do sono. Você concorda comigo que para uma pessoa dormir bem, ela tem que estar começando a baixar a energia? E eu acabei de falar que quem dá energia, quem te deixa ativo é o cortisol, só que ele tem que seguir uma linha fisiológica. Se você vem usando ele lá ao longo do dia, bagunçando completamente a curva, quando vai chegando à noite, que é o momento dele estar caindo, ele ainda está alto. Era para ele estar lá caindo, a insulina também, mas agora os dois em ação, os dois estão altos, porque você bagunçou tudo com o seu estresse e a sua ansiedade. Então a melatonina, que ia começar a aumentar, ela não aumenta, porque os hormônios são antagônicos. Então, enquanto o cortisol te dá energia, a melatonina vai te preparando para dormir, para o sono. Você está no pique na hora errada, então a sua melatonina não ativa. Agora faremos um parênteses aqui, que acho que ninguém sabe, poucos sabem isso. A melatonina, ela só funciona à noite, no escuro, porque tem a glândula pineal lá, que sabe se é dia ou noite. Se, por exemplo, você faz uso de melatonina exógena, né, que é bioidêntica, é igual que você tem no corpo. Durante o dia, na presença do sol, ela vira, sabe o que? Serotonina, que é o que te dá bom humor. Você fica com humor bom durante o dia. Mas à noite, no escuro, o que ela te dá? Tudo, né? Porque sono é tudo. É no sono que você recupera a memória, é no sono que você recupera a musculatura, é no sono que você repara todas as estruturas, organiza suas memórias lá dentro. E esse sono, para ter qualidade, ele precisa de melatonina. É melatonina que dá qualidade e não é quantidade, é qualidade. Faz você aprofundar, passar pelas fases onde tudo isso acontece, antes de chegar no sono mais profundo, que é o sono REM. E aí Deus fez tudo direitinho, né? Quando sai o sol, você libera serotonina, sua melatonina vira serotonina, você libera cortisol mais alto, e aí você está bem, mas você bagunçou tudo isso. Porque quando vai chegando ali no final do dia, 6 horas da tarde, 7 horas, quando o sol vai se pondo, que era para sua melatonina estar aumentando, o seu cortisol tá lá baixinho, tá tudo ao contrário. E aí o que acontece? Sua insulina tá alta, seu cortisol tá alto, ou na verdade durante o dia inteiro ele não seguiu uma linha fisiológica, então alterou-se totalmente essa resistência insulínica, e aí você começa a sentir fome, vontade demais, e é principalmente quando? No final do dia. E aí esse cortisol em junção com a sua insulina vai fazer o quê? Te dá fome do quê? Fome de carboidrato, fome de porcaria, fome de farinha, de pão, de massa, de doce. Você quer comer porcaria mesmo, e na hora errada ainda. E aí olha só como é que a vida é triste, né? Além de te dar essas compulsões aí no final do dia, que não era a hora de você estar se enchendo de carboidrato, porque daqui a pouco você tinha que estar dormindo, agora a sua melatonina você não está produzindo também como deveria. E daí você vai dormir mal, entendeu? Porque é a melatonina que te faz dormir bem.
E aí não existe um congresso de nutrologia ou de medicina esportiva ou de qualquer outra área voltada para a saúde que não tem uma aula que chama sono e metabolismo. O sono está intimamente ligado com o metabolismo, porque é onde tudo vai acontecer. É como carregar a bateria do celular à noite. Se você não carrega, no outro dia nada funciona bem, entendeu? Fica cortando, caindo. Então perceba que você entrou num ciclo vicioso. Agora, além de você sentir fome no final do dia, fome entre aspas, que são vontades, compulsões, principalmente de porcaria, de alimentos viciantes, frituras, açúcar, farinha, você dorme sem qualidade. Aí você não recupera a memória direito. Então a memória recente começa a virar uma bosta. Tem hora que dá branco, tem hora que você não lembra o nome das pessoas, vai no supermercado para comprar 5 coisas, só lembra de uma, se não anotar não volta sem nada, esqueceu tudo. E aí, como você não recuperou a memória direito, a musculatura direito, começa a te dar dor no corpo, inflamações, tendinites, faceite no pé. A hora que você acorda de manhã o pé dói e você está cansado, você está com o corpo todo doendo. Isso chama fibromialgia. Aí sabe qual que é o papel da melatonina? Melatonina é antioxidante, o maior antioxidante natural que existe no mundo. É anticancerígeno. Melatonina é quem te recupera. Melatonina baixa a resistência periférica a insulina, então ela vai também fazer um papel importante na questão da imunidade, que hoje em saúde imunidade é tudo. Ela te mantém desinflamada, então ela também participa desse papel da insulina. Sem ela aumenta a sua resistência periférica à insulina, seu corpo fica mantendo níveis de insulina mais alto. E aí faremos alguns parênteses sobre insulina, né? Insulina é o hormônio que anaboliza a gordura, que pega as coisas e joga lá dentro da célula, que permite fazer esse acúmulo, essa reserva, famosa gordura, né, abdominal, aquela gordura clássica de reserva. E a insulina, você tem que manter ela em níveis baixos. Então existe um obeso, não são todos, existe um obeso que cai num negócio que chama ciclo de insulina. O que é isso? O cara que não sabe comer, ele come pouco, mas ele come muito mal, ele não sabe comer. Então ele acorda de manhã e come um pão só, um pão francês, que é farinha, açúcar. Isso faz um pico de insulina. Se aliar então ao pico de cortisol, aí vai dar mais fome ainda. Então o cara acabou de comer, jogou tudo para dentro e daqui a pouco tá com fome. Fome do quê? De carboidrato. Aí come de novo um pedaço de bolo. Comeu o pedaço de bolo, faz o pico de insulina, joga todo o açúcar do sangue para dentro da célula, o sangue fica sem açúcar, isso chama hipoglicemia, hipoglicemia dá fome. E aí daqui a pouco ele tá com fome de novo. Fome do quê? Fome de carboidrato. Aí ele não sabe comer, come porcaria de novo. Resumindo, esse cidadão fica o dia inteiro comendo carboidratos simples, açúcar, farinha, pão, massa, pão de queijo, doce, arroz branco e tá o dia inteiro com fome, o dia inteiro comendo, o dia inteiro com fome, mas ele come pouco. E isso também tem nome, chama compulsão. O cara tá com compulsão por conta da insulina, da desregulação hormonal que tá acontecendo no corpo dele. Então ele não consegue parar de comer. Ele come e ele quer mais, ele come e ele quer mais daqui a pouco. Então olha só como é que as coisas se relacionam. Se você não quer ficar sentindo fome de carboidrato, compulsões, vícios, você tem que manter a insulina baixinha. E não só a insulina, mas o cortisol também. Então não adianta você tentar se você não conseguir controlar a ansiedade e estresse. Aí entra o papel fundamental de você controlar a ansiedade e estresse para controlar o cortisol, conseguir manter a insulina baixa, não ficar liberando a insulina em picos, portanto comer só carboidrato bom quando for comer. Que são carboidratos bons? Carboidratos bons são carboidratos que liberam açúcar no sangue aos poucos, de pouquinho, não faz pico de glicemia, não faz pico de insulina, então ele acaba mantendo a insulina baixinha. Se é que a sua dieta vai ter carboidrato, né? Provavelmente vai, uma hora vai ter, mas são os carboidratos bons, carboidratos complexos, batata doce, mandioca, arroz integral, nem pão integral não. Mas uma coisa depende da outra, então você tem que tratar a ansiedade. Como é que trata a ansiedade? Para você sair da crise, às vezes precisa até de medicação, mas de uma maneira aguda, ali, para tirar você da crise. Então se você ainda não aprendeu, aprende comigo. O remédio remedia, né? Às vezes ele é necessário, ali, agudo. Como é nesse caso, pode ser até por meses, 3 meses, 6 meses, às vezes até mais, mas sempre pensando em tirar depois. Mas é só isso? Não. O que trata a ansiedade? Trata realmente, não só remedia. Atividade física que dá prazer, atividade que libera neurotransmissores, serotonina,
endorfina, atividades em HIIT, quer tratar a ansiedade de verdade, vai fazer Muay Thai 2 vezes na semana, boxe, Krav Maga, vai fazer dança, atividades de dança de intensidade, atividades aeróbicas que geram intensidade, como se funcionam como um HIIT. O que mais trata a ansiedade? Comprovado cientificamente. Terapia cognitivo-comportamental. Terapia depende muito de quem aplica. Então, se você não deu certo com um terapeuta, vai atrás de outro. Mas que vai dar certo, vai. Precisa achar um bom. O que mais que trata a ansiedade? Meditação, atividade de concentração. Comprovada não só cientificamente, como na prática. Vejo isso todo dia, tem um monte de paciente que faz. Eu fui fazer, levei a Marcela, minha mãe, meu irmão, todo mundo está praticando. Ou você acha que meditação, jejum, são coisas milenares porque não funciona? Você já viu uma coisa que não funciona durar milênios? Não viu, né? Então, porque funciona. Então vai fazer antes de falar que não funciona. Esse cara aí ministra o curso de meditação transcendental, a MT, que é um tipo de meditação comprovado cientificamente que funciona, é diferente das outras, é muito fácil. E os maiores cabeças de Uberlândia, do Brasil, já fizeram. Aí você acha o quê? Eles são muito mais inteligentes que você. E eles fizeram, você acha que foi porque eles estão de bobeira? Não. Então vai fazer porque funciona, tá? E aí você tem que praticar também, não é só ir lá e fazer o curso, não. O que mais que trata a ansiedade? Existem alguns fitoterápicos para a gente modular essas funções, não só hormonais, mas também emocionais. Então talvez o mais importante aí seja o 5-HTP, que muita gente já ouviu falar. A própria melatonina, que eu estou falando até agora, de manhã, como produtora de serotonina, como conversora em serotonina, que é o hormônio do humor, né? O neurotransmissor do humor, mas à noite também melhorando toda a qualidade de sono e produção hormonal. Algumas vitaminas e minerais, a vitamina D fundamental. Vitamina D é fundamental para tudo, né? E todo mundo tem que repor, que eu já falei que ninguém mais é índio, ninguém mais fica no sol pelado, sem roupa, sem protetor solar, produzindo vitamina D. Então tem que suplementar. ZMA, zinco, magnésio, vitamina B6, fundamental. Toma antes de dormir, ZMA, toma o 5-HTP, toma melatonina, procura alguém que entende sobre isso, um nutrólogo, um médico do esporte. Hábitos de vida. Acabei de falar que a melatonina na presença do sol, ela vira serotonina, que deixa o seu humor bom, que te trata. Agora, como é que ela vai virar serotonina se você não fica no sol? Então tira a camiseta, fica um pouco no sol de manhã. Tô afirmando, toda enxaqueca tem fator alimentar. Tô afirmando. Então se você come mal, você vai continuar tendo enxaqueca, meu filho. Não adianta ficar tomando remédio, não, analgésico. Não adianta tomar outros remédios, não. Então você tem que melhorar a sua alimentação. E a sua melhorar a sua alimentação é o quê? Low carb, meu filho. Primeiro, tira o carboidrato ruim, carboidrato viciante, carboidrato simples, farinha e açúcar. Segundo, se for usar carboidrato, low carb e carboidrato complexo. Só fazer aquele parênteses que eu adoro. Fruta é açúcar simples, é frutose. Então se você tá gordo, nem fruta você não pode comer. Agora, se você tiver mais ou menos, você pode comer a fruta junto com uma refeição, nunca como lanche, que ela não é lanche de nada. Pratica a higiene do sono, pelo amor de Deus, não vai me deitar na cama assistindo televisão, celular na mão. Primeiro, hora de dormir é sempre antes da meia-noite, isso de rotina. Não vai me deitar depois da meia-noite, teu corpo sabe se é dia ou noite. Higiene do sono, quanto menos barulho melhor, quanto mais escuro melhor, tudo desligado, tampa todas as luzinhas de ar-condicionado, televisão, a temperatura mais baixa, não pode estar calor, então se esforça, meu filho. A não ser que você tenha um planejamento de dieta, você treine à noite e tenha carboidrato à noite, evite o carboidrato próximo da hora de dormir. Na verdade, evite de comer perto da hora de dormir. Afasta a janta 3 horas. Se você não tem acesso a nada, você não tem acesso a médico, a nutricionista, nada, acompanha, vai aprendendo, sabe diferenciar um carboidrato, deita na cama na hora certa, desliga as coisas, se der, usa um fitoterápico, vai fazer uma caminhada ao ar livre, toma sol de manhã, faz a tua melatonina virar serotonina, investe em saúde, tá? Porque isso é o que vai te mover. Deita na cama no horário certo, acorda mais cedo se for necessário. E hoje você aprendeu algumas coisas importantes. A cabeça manda em tudo, se a sua cabeça não estiver boa, esquece. Os hormônios são quem regulam tudo dentro da homeostase do seu organismo. Se seus hormônios estiverem desregulados, você não vai dar conta de fazer nada. Usa
os conhecimentos para tomar medidas na vida, mudar alguns hábitos, elimina refrigerante, elimina álcool, elimina coisas inflamatórias da sua vida. Se você não tem como pagar um curso de meditação, eu vou te passar um app gratuito. Você é fruto do sistema hoje. Entendeu? Você é fruto do sistema. Só come porcaria, coisa que engorda, mas não só isso, coisas que viciam. Você está viciado nessas coisas, você não consegue ficar sem. Isso é compulsão, é vício, a área do teu cérebro está sendo atingida. E não pensa que eles não fazem de caso pensado, não, é para você viciar mesmo, para você estar toda semana lá no fast food, comendo porcaria, tomando refrigerante, você dá lucro para todo mundo. Outra coisa, tem que regular a parte hormonal, então tem coisa que não adianta você tentar lutar com. Lição final, não adianta você ter a melhor dieta do mundo, você ter o melhor personal do mundo, se você tem a cabeça ruim, você não vai dar conta de fazer nada, você não vai conseguir ver resultado em nada. Então o problema está na cabeça, cuida da cabeça. Portanto, o seu primeiro investimento tem que ser o quê? Na cabeça, entendeu? Porque sem ela o resto não funciona. Agora com ela, às vezes fazendo caminhadinha na rua, só seguindo dica aqui, não tem uma dieta, você consegue ter resultado. E você está dentro de um ciclo vicioso, que a hora que você quebrar, você pode cair num ciclo vicioso do bem, entendeu? Você dorme melhor, você emagreceu, você produz menos porcaria através das gorduras, os hormônios começam a se regular e tudo começa a funcionar de uma maneira. E eu quero finalizar com uma pergunta, afinal de contas, a vida inteira estudando, né? Viajando, fazendo pós-graduação, residência médica, Universidade Federal, e aí o cara passa por mim, o paciente,